Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Tempestade da Alma, de Sheila Walsh. Essa leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Estamos fazendo a leitura do capítulo 1, quando um tsunami atinge o coração, do sofrimento à força. Áudio número 4. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que o Senhor possa conduzi-la do sofrimento à força. O Senhor é Deus conosco, ajude a enxergar paz em meio ao caos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito mais do que um jogo. Enquanto passava rapidamente os canais de televisão durante o café da manhã, me detive em um noticiário que relatava um acidente de carro. Uma jovem dirigia a caminho de casa com seu bebê sentado em segurança em uma cadeirinha especial para bebês, colocada no banco traseiro. De repente, um trator-reboque desgovernado esbarrou contra a traseira do carro e matou a criança com um impacto. A manchete falava da mais recente história de sofrimento no local. Fiquei horrorizada com essa tragédia. O termo sofrimento não soou nem sequer forte o bastante. Nós desvalorizamos a palavra sofrimento usando-a de qualquer jeito, de modo tão casual, para descrever coisas que nem de início são comparáveis. Como poderíamos usar essa palavra para descrever um jogo de futebol americano e depois de alguns rodeios aplicar o mesmo termo em referência à perda devastadora de uma criança? Talvez você tenha estado lá. Você lutou para encontrar as palavras adequadas para descrever a profundidade do seu momento de sofrimento. O sofrimento de ver seus filhos se desviando da fé, o sofrimento causado pelo pedido de divórcio do marido, o sofrimento de ter um filho diagnosticado pelos médicos com uma doença terminal. De algum modo, essa palavra de 4 sílabas parece espantosamente fraca, e nem sequer chega perto da dor. O tipo de agonia muda o cenário do seu coração. O inverno de 2012 bateu recordes de neve ao longo da costa leste dos Estados Unidos. Comunidades inteiras ficaram irreconhecíveis, soterradas por cruéis cobertores gelados. Como disse um repórter, a vida habitual foi subjugada pela natureza. Subjugar é uma palavra forte que se ajusta bem ao vocabulário do sofrimento. Fala de algo que está fora de controle. Como mulheres, temos dificuldade para aceitar a realidade de que muitas vezes somos impotentes. Nós queremos fazer diferença em situações dolorosas, fazer algo para ajudar, proteger, acalmar, mas para todas nós há momentos em que não podemos fazer nada, nada mesmo. E nesses momentos sombrios, a tristeza nos subjuga e nós sentimos que não sobreviveremos. Cartas na mesa. Tenho cartas que revelam nossa dor e que estão em minha escrivaninha e no meu computador. Cada uma dessas cartas conta uma história de sofrimento. Meu esposo abandonou a mim e aos nossos 3 filhos. O que digo a eles? Eles estão sofrendo. Meu filho está preso. Já fiz tudo o que podia fazer. Eu o criei segundo a igreja. Meu coração está sofrendo. O câncer da minha filha voltou, ela já passou por muita coisa e quando pensamos que está livre, o câncer volta. Por que Deus permite um sofrimento desses? Essas perguntas são devastadoras. A palavra subjugar aparentemente nem arranha a superfície de uma dor tão primordial, então vamos mais fundo. Subjugar a tristeza ou o luto, aflição profunda. Subjugar, cobrir ou esmagar sob alguma coisa violenta e pesada que cubra ou envolva por inteiro. Submergir e sobrepujar no sentido figurado como ser dominado por cuidados, aflições ou problemas. Dicionário Webster. Se você já passou por uma tempestade pessoal em que se pegou dizendo não conseguirei sair dessa, seu espírito ressoará as seguintes palavras: subjugado, esmagado, luto. O luto no sofrimento pode levar a um isolamento terrível. Li que quando um casal perde um filho, o sofrimento muitas vezes atua mais como uma barreira que os separa do que como uma cola que os une. Isso tende a ser verdade tanto para os casais cristãos como para aqueles que se dizem ateus. Todos nós lidamos com a dor de diferentes modos, mas quando acrescentamos orações, esperança e fé,
a equação, sem esperar nada, nossa tristeza nos conduz para nossos próprios retiros solitários. Seria de esperar que o lugar onde o sofrimento é compreendido e honrado, mais do que em qualquer outro, fosse junto à comunidade de fé. Porém, tenho conversado com muitas mulheres que relataram uma experiência bastante diversa. Muitos chegaram a uma conclusão mais sombria. Às vezes, a igreja não tem ideia de como lidar com o luto e sofrimentos profundos. Há pouco tempo, conheci uma mulher que tinha perdido um filho em um acidente. Decorrido alguns meses, ela disse ao seu grupo de estudo da Bíblia que em algumas manhãs ela pensa sinceramente que não vai conseguir se levantar. Alguém do grupo declarou: "Apenas lembre-se disso, posso tudo através de Cristo que me dá forças." A mulher em luto aceitou o risco e deu voz à sua dor. E em vez de ser ouvida e receber espaço e graça para lutar, ela foi silenciada por um versículo que nitidamente não tinha vivenciado até então. E como ela poderia deixar passar a palavra de que quando não somos fortes, então não estamos confiando em Cristo? Que triste! Deus não nos deu a sua palavra para usar como uma arma ou algo parecido com um folheto, o qual podemos passar por baixo da porta e manter certa distância. A palavra é uma arma, só que projetada para usar contra o nosso inimigo, e não contra as nossas irmãs em Cristo. Foi feita para o encorajamento e não para dar respostas convenientes em meio à dor real. Apenas porque algo é verdadeiro, não significa que você deva expressar a verdade em todas as circunstâncias. Pouco antes de ser atacado, Jesus disse aos seus discípulos enlutados: "Tenho ainda muito que lhe dizer, mas vocês não o podem suportar agora." João capítulo 16, versos 12. Seus seguidores realmente precisavam ouvir algumas verdades, coisas que eventualmente os ajudariam, mas ouvi-las naquele momento teria esmagado seus espíritos. Então Jesus deixou a sua paz. Isso nós aceitaríamos. Quando você está machucado, existe algo pior do que ter as escrituras atiradas contra você? Como você poderia agarrá-las no momento em que mal consegue ficar em pé? Fiquei sentada por horas pensando nas várias histórias como essa que ouvi, querendo saber por que fazemos isso. Por que tentamos conter aqueles que sofrem ou procuramos consertá-los? Será que o sofrimento é um constrangimento? Nós nos sentimos insatisfeitos em nossa fé quando não conseguimos afastar a dor? Nós pensamos que o poder e a bondade de Deus são depreciados quando uma de suas filhas segue com dificuldade, segue ferida? Seja qual for o motivo, o sofrimento nos torna mais desconfortáveis. Conversei com mulheres que passaram por aborto e ouvi comentários sobre o que outras pessoas lhe haviam dito sobre superar a dor. As pessoas aparentemente têm mais habilidade para lidar com doenças crônicas do que com condições crônicas. A vida na novela é uma coisa, a vida real é outra. Há alguns anos conheci uma senhora muito gentil que tinha um problema de saúde, contínuo e grave. Ela disse que durante o primeiro ano as pessoas à sua volta perguntavam como ela estava e se ofereciam para orar por ela. Entretanto, sem um fim à vista, ela acabou perdendo seu suporte de oração. Não sei se os amigos apenas foram ficando cansados de orar sempre pela mesma coisa, ou se pensaram que aquele longo sofrimento pudesse ser indicativo de algum pecado antigo. Anotei meu número de telefone para aquela mulher, algo que raramente faço, e lhe disse que quando ela precisasse desabafar ou dizer coisas que arrepiam os cabelos da minha mãe, deveria telefonar para mim. Todos nós precisamos de um lugar onde possamos expressar o que atormenta nossas almas e o que ainda persiste. Uau! Glória a Deus! Eu penso que todas nós precisamos ter pessoas que caminhem conosco em maturidade de fé, nos aconselhem em discipulado e engrandeçam o nome de Cristo através das dores, sofrimentos ou provações que possamos passar. Eu penso que o Senhor, Ele usa pessoas para nos fortalecer, mas Ele também nos forja a ir para o campo de batalha, a ir para o secreto em oração e a nos amadurecer em meio às provas que vivemos. Independente de qual seja a estação que você esteja vivendo, o Senhor a fortalece para passar por esta situação com graça e na fortaleza do seu espírito. Confie no Senhor. Confie de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Fique firme nesse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pensa
ou sonha. Confie a tua vida nas mãos deste Deus. Certamente, Ele é a melhor escolha e a melhor pessoa em que você pode confiar. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.